20 para 1, Emerson Luiz agora para o esporte. Fala, Emerson, boa tarde. Fala, Rodrigo, boa tarde a você, boa tarde a todos. Boa semana, né? Boa semana para todos nós, Rodrigo. Começar com o pé direito, muita bola na rede hoje, né? Tem bastante futebol aí. Tem Então também velocidade, kart. É verdade, rolou mais uma etapa aí no fim de semana. A 8ª. Copa NDTV de kart, tá bombando e bombando mesmo, né, Emerson? Reta final. Deixar contigo, vai lá. Vamos lá. Começamos com o futebol, Rodrigo. 8 jogos foram disputados pela 24ª rodada da Série A. 2 empates em 0-0. Ceará e Atlético em Fortaleza. Cuiabá e Santos no Mato Grosso. Teve treinador que perdeu o emprego e time que voltou à vice-liderança. Sábado no Couto Pereira, o Avaí completou 7 jogos sem vitória. Pressão para cima de Eduardo Barroca aumenta. Mas o técnico do Avaí está mantido. Fabrício Daniel marcou na vitória do Coritiba sobre o Avaí, 1-0. Quem perdeu o emprego foi o Jorginho, depois da derrota no Clássico Goiano. Caetano fez 1-0 Goiás diante do Atlético. Marquinhos Gabriel, que saiu do Criciúma, aumentou. Shailon descontou, mas não evitou a derrota. Final, Goiás 2, Atlético Goianiense 1 e Jorginho fora do comando técnico do Atlético. Clássico Mineiro disputado no Independência. Depois de 7 jogos, Hulk quebrou jejum e de falta abriu o placar para o Galo. O Coelho empatou com Henrique Almeida, que teve a chance de dar a vitória para o América nesta cobrança de pênalti defendida por Everson. Final, América Mineiro 1, Atlético Mineiro também 1. No Morumbi, Juninho Capixaba marcou na vitória do Fortaleza sobre o São Paulo por 1-0. O Fortaleza alcançou a 5ª vitória seguida, 100% de aproveitamento no retorno. Mais um clássico na rodada disputado no Engenhão, clássico carioca. 14 jogos de invencibilidade completou o Flamengo após esse gol do Vidal. Mateuzinho levantou, Pedro deu assistência de cabeça e o chileno foi na rede para confirmar a vitória. Botafogo 0, Flamengo 1. Flamengo reassume o 2º lugar depois do empate do Fluminense contra o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras saiu na frente com esse golaço de bicicleta de Rony, o 2º dele na temporada. O zagueiro Manuel empatou, mas ficou nisso. Fluminense 1, Palmeiras também 1. O Verdão segue na liderança e completou 13 partidas sem derrota. 2 jogos vão completar essa 24ª rodada hoje. 8 da noite em Porto Alegre tem Internacional e Juventude e às 9h30 em São Paulo, Corinthians e Bragantino. Vamos dar uma olhada na classificação para atualizar, para confirmar aí os números. Portal ND+, Arena ND+. Palmeiras 50 pontos, Flamengo 43, diferença então caiu para 7 pontos. O Fluminense agora é o terceiro, 42, Corinthians e Atlético Paranaense Internacional todos com 39, Atlético Mineiro 36, Santos 34, o G8 e tem também a zona do rebaixamento, toda a classificação, a próxima rodada, tá tudo no nosso portal ND+. Série B. Na abertura da 26ª rodada, a Chapecoense perdeu para o Sport lá em Recife. O Brusque também foi derrotado, o Criciúma empatou. E na parte de cima da tabela, nada mudou. No estádio Independência, Edu abriu o placar na goleada do Cruzeiro para cima do Náutico por 4-0. O Edu tem 6 gols na Série B. O Gabriel Poveda, do Sampaio Correia, é o líder, é o artilheiro com 13 gols. O Cruzeiro está muito próximo de retornar à primeira divisão. Já o Bahia se manteve na vice-liderança ao vencer o Vasco em Salvador. Saiu perdendo com esse gol contra do Ricardo Goulart. O Quinteiro também jogou contra o Patrimônio e o jogo empatou. Só que o Ricardo Goulart se desvencilhou da marcação do Nenê após o escanteio e confirmou a vitória do time da casa. Bahia 2, Vasco da Gama 1. O Grêmio segue na 3ª colocação. Na Arena, em Porto Alegre, perdeu para o Ituano 1-0 com esse gol do Lucas Dias. O Criciúma se manteve no meio da tabela ao empatar com o CRB em Alagoas em 0-0. 11ª posição para o time catarinense, 8 pontos da zona do rebaixamento e a 8 do G4. Já o Brusque continua se complicando, perdeu em casa no Augusto Bauer para o Londrina com esse gol do Douglas Coutinho. 15º colocado, somente 2 pontos a mais do que o Operário de Ponta Grossa, que abre a zona da degola.
Detalhe, na entrevista coletiva, os jogadores pediram para a diretoria não demitir o técnico Luan Carlos. O Brusque tem uma vitória nos últimos 10 jogos. E hoje já tem a abertura da 27ª rodada. Tá tudo também no nosso portal ND+. Vamos voltar lá só para confirmar. É Chapecoense e Vila Nova. Já abre essa rodada de número 27. Os números atualizados também da classificação da Série B estão todos aqui. Toda a classificação completa do nosso portal Arena ND+. Aliás, tem uma informação sobre a delegação do Brusque também no nosso portal. Vamos voltar lá? É uma informação que deixou, imagino, quem estava no interior do avião bastante preocupado com essa situação, porque o avião com a delegação arremeteu 2 vezes ao tentar pousar no Rio de Janeiro. Susto grande. Imagina, a delegação do Brusque acabou passando por um susto ontem à noite quando tentou pousar no Rio de Janeiro. O avião arremeteu, portanto, 2 vezes, foram quase 60 minutos ali até pousar, mas está tudo bem, tranquilo. O Brusque joga no meio da semana contra o Tombense lá em Minas Gerais. Informação completa também está no nosso portal ND+. Na Série C, o Figueirense mostrou poder de recuperação depois da derrota para o ABC na estreia da segunda fase. Goleou Vitória no estádio Orlando Scarpelli. O lateral do Vitória alemão cabeceou contra o próprio gol e fez 1-0 para o Figueirense. Léo Arthur chutou de fora da área para fazer o segundo do Furacão. O Vitória descontou com Trellis de cabeça. Os visitantes ficaram com 1 a menos. O lateral Yuri recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O atacante Gustavo Henrique foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Figueirense. O goleiro Wilson bateu e fez. Rodrigo Bassani deu uma caneta e chutou na gaveta para marcar um golaço. Gustavo Henrique fechou a conta. Final, Figueirense 5, Vitória 1. E o Atlético Catarinense de São José vai fazer campanha ao Criciúma na Série A, companhia, o futebol estadual de 2023. O time bateu o Inter de Lages em Palhoça. O zagueiro Rafael Lima aproveitou o escanteio e fez 1-0 para a Águia Josefense. Miguel, de pênalti, empatou a partida para o Leão Baio. Mateuzinho fez o segundo para o time de São José. E terminou assim no Renato Silveira. Atlético Catarinense finalista da segundona e classificado para a Série A 2, Inter de Lages eliminado 1. O Metropolitano foi eliminado justamente pelo Atlético Catarinense. O clube blumenauense está de luto. O empresário Rogério Domingues Schlesmacher, conhecido como Lelo, um dos fundadores do time, um dos grandes apoiadores, especialmente nos primeiros anos do metrô, por quem era apaixonado, morreu neste domingo aos 51 anos de idade, em decorrência de uma infecção generalizada. Ele foi sepultado ontem à tarde. Perde o futebol, o esporte como um todo, um dos seus entusiastas. Nossos sentimentos à família do Rogério.